não é que esquentou de verdade? Semana passada era um sonho isso, né? A gente falava assim, vai esquentar, era só uma expectativa. E assim é na nossa vida. Quando a gente está no inverno, a gente acha que nunca vai esquentar. Mas esquenta. Chega a primavera. Vamos orar em nome de Jesus? Fecha seus olhos. Nessa noite abençoada que o Senhor nos deu. Eu quero primeiramente orar com vocês. Depois o Emerson vai ministrar louvores na casa do Senhor. Nos ajudar, na verdade, né? A equipe de louvor só conduz o louvor. Ela não adora por nós. Isso tem que ficar bem claro. Mas antes eu quero orar com você. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Pai, há uma semana nessa igreja, nós sonhávamos que esquentaria. E esquentou. Parecia impossível que isso fosse acontecer. Mas o clima mudou. E assim também nós queremos manter firme a nossa fé de que dias melhores estão vindo, meu Pai. Apesar de que talvez hoje seja difícil da gente enxergar isso a curto prazo, pelas perspectivas que temos, pelas notícias que temos nas mãos, pela visão que temos limitada do presente. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode virar histórias, virar a mesa da vida de muitas pessoas. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor aqueça o nosso coração nessa noite, que a nossa fé cresça, que a nossa fé se fortaleça, para que possamos experimentar a primavera na nossa vida pessoal, no nosso espírito, que venham dias de alegria, meu Pai, dias de tranquilidade, que venham dias melhores para a glória do Teu nome. Até aqui podemos dizer que o Senhor nos ajudou. Basicamente, hoje é o último dia, meu Pai, de agosto, e podemos dizer de antemão, vencemos agosto porque o Senhor está conosco. E podemos já dizer, vamos vencer setembro, e que venha setembro, com todas as bênçãos, com todos os desafios, com toda a unção, com toda a palavra reservada para nós em setembro, que vai ser o melhor mês da nossa vida até agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, libera sobre nós, meu Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós ânimo, vigor, graça, libera-nos bom ânimo para vencer as adversidades da vida. A nós que estamos aqui, a quem nos acompanha em casa, que sejamos abençoados na Tua presença. Vem, Senhor, e revela a Tua presença nesse lugar. Anima-nos na Tua presença. Somos o Teu povo, somos os Teus filhos. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Seja bem-vindo nessa casa de adoração, nessa casa de adoração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, adore o nome dEle. Aleluia, aplauda Ele, glorifica Ele, meu querido. Oh, aleluia, Senhor. Senhor é bem-vindo neste lugar mais forte, meu querido. Engrandeça o nome do Senhor nessa noite. Oh, aleluia, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite para você que está em sua casa. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Mais uma oportunidade que nós temos de adorar o nome do Senhor. E queria que você estivesse olhando para quem está do seu lado e diga a Ele: meu amado, entrega o teu melhor ao Senhor nessa noite. Vamos adorar o nome do Senhor, querido. Abra sua boca, adora a Ele, porque Ele já está neste lugar. Declara assim, ó: pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Declare: vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Declare: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Declare: pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Declare: vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá.
Declare o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo. Só as vozes da bateria vão declarar. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez declare o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Última vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, aplauda Ele. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Aleluias. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Feche seus olhos, meu querido. Levante suas mãos aos céus nessa noite. E se renda à presença do Senhor, porque Ele já está aqui. O nosso general está neste lugar. Adore a Ele, adore a Ele. E declara assim: o sol da justiça. Declare. Todas as manhãs. Misericórdia sobre suas asas Ele trará sobre nós. Fidelidade, bondade e amor nos alcançarão. Vida abundante, alegria e paz Ele trará sobre nós. Aleluias. Declare a Ele. Nasceu o sol, é mais um dia, tua presença. A sua glória declare. A sua glória vai brilhando em nossas vidas. Como é bom poder andar sempre ao seu lado, habitando todo dia em sua casa. Como é bom poder viver para adorar. Declare. Sol da justiça se levantará todas as manhãs. Misericórdia sob suas asas Ele trará sobre nós. Fidelidade, bondade e amor nos alcançarão. Aleluia, vida abundante, alegria e paz Ele trará sobre nós. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, meu Pai, nós te bendizemos, Senhor. Declare mais uma vez. Nasce o sol, é mais um dia, tua presença. Nós somos gratos a Ti, Papai, nós temos a oportunidade, Papai. A sua glória vai brilhando em nossas vidas.
Como é bom. Como é bom poder andar sempre ao teu lado. Aleluia, papai. Habitando todo dia em sua casa. Como é bom te adorar, poder viver, papai. Como é bom poder viver para adorar. Levante a sua voz e declare. Sol da justiça se levantará todas as manhãs. Misericórdia Sobre suas asas Ele trará sobre nós fidelidade, bondade e amor nos alcançarão. Vida abundante, alegria e paz. Ele só as vozes trará declaram. sobre Sol. nós. Sol da justiça se levantará todas as manhãs. Levante suas mãos e declare. Misericórdia Sobre suas asas Ele trará sobre nós fidelidade, bondade e amor nos alcançarão. vida abundante, alegria e paz. Ele trará Mais uma vez vamos declarar o sol. Sol da justiça se levantará todas as manhãs. Misericórdia. sobre suas asas. Aleluia, Senhor. Ele trará sobre nós Fidelidade, bondade e amor. nos alcançarão. Aleluia. Vida abundante, alegria e paz. Ele trará sobre nós. Aleluia. Vai adorando o nome do Senhor. Vai adorando o nome dele, meu querido. Ele é vitorioso. Oh, aleluia, Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Levante as suas mãos aos céus nessa noite. Adore o Senhor nessa noite, meu querido. Não fique calado. Abra a sua boca nessa noite. Fala com o Senhor. Oh, papai, nós te adoramos nessa noite. A tua igreja, Senhor, ela te adora. A tua igreja, Senhor, ela te exalta nessa noite. Eu declaro, Senhor. Lutamos com armas de fé Declare. e nada irá resistir enquanto adoramos. Declare. Em meio às tribulações, O nosso Deus, Ele é. o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Levante suas mãos e declare, meu querido. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome, Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Declare. o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei.
Declare: cadeias irão se romper enquanto adoramos. Levante suas mãos e declare: vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Mais uma vez, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Fala com o Senhor nessa noite, meu querido. Não perca a oportunidade de adorar o nome do Senhor, de levantar um brado de vitória, um brado de clamor nessa noite. O Senhor quer ouvir a sua igreja clamando, a sua igreja o adorando nessa noite. Adore a Ele, engrandeça o nome dEle e declare: como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu. nós proclamamos, poderoso és, Grandioso é. Oh, aleluia, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos nessa noite, papai. A igreja: vitorioso és na tempestade. Declare: seu nome infalível é, teu trono acima está. Teu nome adore, adore, adore a Ele nessa noite. Fala com o Senhor, meu querido. Oh, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos nessa noite, papai. Nós entronizamos ao teu santo e poderoso nome, papai. Tu és adorado neste lugar. Oh, aleluia. Oh, adore a Ele. Santo, santo é seu nome, Senhor. Declare: Yeshua, Yeshua. Meu amado é o
Oh, aleluias, adore, adore a Ele nessa noite. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo e adorado é o Senhor nessa noite. Oh, nós rendemos louvores a Ti, papai. Oh, aleluia, Senhor. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Última vez a igreja vai declarar Yeshua. Yeshua. Oh, adorado o Senhor é neste lugar. Adore a Ele, meu querido, não perca a oportunidade. O Espírito Santo do Senhor quer se mover nessa noite. Oh, santo, santo és Tu, Senhor. Levante as suas mãos aos céus, dá liberdade ao Espírito Santo nessa noite. Não se prenda, meu querido. Não importa com quem está do seu lado, adora o nome do Senhor nessa noite. Aleluias. Aleluias. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Aleluias. Exaltado o Senhor é. Aleluia. Santo, 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 santo é Teu nome. Declara assim, ó. Confiando em nosso Deus. Declare. Em Seu eterno amor. Declare. Não seremos abalados. Não seremos Abalados. Não seremos abalados. Mais uma vez, declare. De todo o seu coração. Em quem você confia, declare. Confiando em nosso Deus, em Seu eterno amor, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Senhor. Exaltado o Senhor é neste lugar. Oh, adore a Ele. Santo. Oh, engrandecemos a Ti, Senhor. Nessa noite, papai. Declare na batalha. Na batalha permaneceremos em pé. E se o exército seguir contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. a Esperança nasce como a luz. O quê? Deus é por nós, Ele é o vencedor. Deus, declare em Seu eterno amor, nós não seremos abalados, não, Senhor, seremos a nossa
confiança, Senhor, está em Ti, Senhor. seremos abalados. Mais uma vez, declare. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Senhor. Levante suas mãos e declare isso. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Você pode levantar sua mão e declarar. Mais Teu nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele Mais uma vez declare com toda a sua fé nessa noite. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Declare. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Você pode declarar. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando mais uma vez. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Só as vozes vão declarar. Declare, meu querido. Confiando em nosso Deus, E em seu eterno amor, não seremos abalados. não seremos abalados. Não seremos abalados. Declara assim aos seus inimigos, só a igreja. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto o nome. Jesus é grandioso. Mais uma vez declare com toda a sua fé. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare, não seremos
não seremos abalados, 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 não seremos abalados. Última vez, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. E assim nós vamos seguindo a nossa vida, confiando no nosso Deus e em seu eterno amor. E como vai ser setembro? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. O que vai acontecer conosco? Não seremos abalados. Não fomos abalados em março, não fomos abalados em abril, não fomos abalados em maio, não fomos abalados em junho, em julho e não fomos em agosto. Não vai ser setembro que nós cairemos. Pelo contrário, vamos avançar. Estamos em bem e estamos de pé, porque o Senhor está nos sustentando. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aplauda o nome dele. Você pode se assentar glorificando o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Deus é bom, eternamente bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre, para sempre. Deixa eu orar pela criançada. Pai, mais uma noite oramos por nossas crianças. E o pedido é insistente. É como o pedido da viúva insistente. Abençoa as nossas crianças. Guarda as nossas crianças. Enche o coração dos nossos pequeninos da paz. Enche os nossos lares de paciência, de amabilidade, de bondade, para que os nossos filhos cresçam num ambiente saudável. Para que as nossas crianças sejam abençoadas no sentido de ter uma família ajustada, de ter a sólida presença do teu Espírito dentro do seu coração. Mesmo que hoje eles não entendam direito o que isso significa, que o Senhor os abençoe com a presença santa do Senhor. Que a mente dos nossos filhos seja guardada pelo Senhor e pela força do seu poder. Nós oramos por cada criança que aqui está, por cada criança que nos acompanha dos seus lares. Nós abençoamos a vida de vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Se você trouxe a palavra do Senhor, eu vou pedir para você, com toda a gentileza, abra, com toda a gentileza e fé, livro de Filipenses. Filipenses, nós vamos estudar, na verdade, o capítulo 2, 3 e 4 de Filipenses hoje. Acharam lá? Pai, essa é a tua palavra. E eu te peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento agora, para que possamos compreender a profundidade que o Senhor quer tratar com a sua igreja. Nós entendemos que sem a ação do teu Espírito Santo, o melhor que pode sair nessa noite é uma palestra. Mas nós não viemos por causa disso. Nós viemos para ouvir a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações. Quebranta os nossos corações diante da tua palavra. E conforme a leremos e ouviremos, que o nosso coração seja enriquecido no Senhor e na força do seu poder. Eu oro assim junto com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? O tema da mensagem desta noite é o mesmo modo de pensar. Imagine como seria interessante o mundo se todo mundo pensasse igual. Só dentro da sua casa. Imagine dentro da sua família, só ali no âmbito familiar,
Se todos pensassem exatamente igual, como seria o mundo ali dentro da sua casa? Eu não sei se você já reparou, mas a gente pensa diferente um monte de coisa, não é verdade? Nós temos gostos diferentes em relação à comida, times de futebol, vestuário. Isso se você pega só dentro de uma família, né? Dentro do âmbito de um lar, já tem diferença. Você imagine quando aumenta essa sociedade e vai para o tamanho de uma igreja. 150, 200 pessoas com pensamentos diferentes, com gostos diferentes, com ideias diferentes, congregando no mesmo lugar. Quando você aumenta essa amostra e vai para uma cidade, por exemplo, a coisa fica maior ainda. Bom seria se nós pensássemos iguais em quase tudo. E quem afirma isso não sou eu, é o apóstolo Paulo em Filipenses. O tema da epístola de Filipenses é a alegria no meio do sofrimento. Mas a maneira como ele desenvolve Filipenses vai evidenciar que não dá para você ser feliz no meio do sofrimento se você pensa muito diferente em alguns pontos. Nós, como igreja, temos que entender que podemos ter alguns gostos diferentes em relação a coisas triviais da vida. Mas em relação a alguns pontos, nós não podemos pensar diferente. Porque se nós pensarmos diferente em 2 pontos que nós vamos meditar aqui nessa noite, nós temos que parar o que estamos fazendo e voltar para as Escrituras. É como se a epístola de Filipenses, Paulo delineia da seguinte forma: alegria no meio do sofrimento. E ninguém será feliz no meio do sofrimento, ou terá alegria, se vocês pensarem diferentemente nesses pontos. Para Paulo, para as Escrituras, o nosso pensamento e a maneira como nos enxergamos a vida é fundamental. Na época que Paulo escreveu Filipenses, ano 64, ele estava preso. A filosofia grega crescia dentro do Império Romano. Os gregos diziam que você deveria ter 3 filtros para você filtrar qualquer pensamento antes de você deixar aquele pensamento se estabelecer dentro de você. 3. Paulo vem no capítulo 4 e ele estabelece 8 filtros. 8 filtros que, se o nosso pensamento não passar por esses 8, não vale a pena nem deixar dentro da nossa cabeça. Não seria digno de nós nenhum pensamento que não resistisse a esse filtro. E eu quero ler com vocês, capítulo 4. Apesar de ser o capítulo 2, 3 e 4, nós vamos começar pelo 4, depois nós vamos para o 2. Capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 8. 4:8 de Filipenses. Eu estou com a NAA na minha mão, talvez a sua versão seja um pouco diferente, a do telão é um pouquinho diferente, eu vou ler a minha aqui, que diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A palavra pensar no livro de Filipenses, ela aparece mais de 8 vezes. Se nós não pensarmos de forma correta, jamais viveremos de forma correta. Jamais vamos encontrar felicidade no meio das adversidades da vida. E ele fecha, a conclusão do pensamento dele está aqui. Ele diz, olha gente, finalmente, ou seja, colocando um ponto final no ensino que eu estou dando para vocês sobre estar alinhado em pensamentos. Se o pensamento na cabeça de vocês, se aquilo que está ocupando a mente de vocês não for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se não tiver virtude ou não tiver louvor, esquece, nem pensa nisso. Eu imagino que se nós acordássemos todas as manhãs de forma intencional para viver o Evangelho de Jesus e vigiássemos a nossa mente, muitos problemas seriam evitados na nossa vida.
Se de manhã eu acordasse e determinasse, não, nada que não seja puro, verdadeiro, de boa fama, nada que se não for agradável, se não tiver louvor, não vou deixar na minha mente hoje. Nenhuma desconfiança vou deixar partir ou permanecer aqui. Se o meu pensamento não puder ser colocado num telão, e todas as pessoas de boa fama da cidade não puderem olhar para ele e aplaudir e dizer, esse pensamento é bom, eu não vou deixar ficar aqui dentro. Pensa que maravilha que seria a nossa vida. Agora, fala a verdade. Às vezes a gente acaba pensando muita coisa que não devia. Gastando tempo com aquilo que não devíamos nem pensar. Gastando energia raciocinando coisas que não deveríamos nem raciocinar. Atraindo sobre a nossa vida um peso que não deveríamos atrair. Porque o Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo. Se não passar por esse crivo, se não passar por esse filtro, se o pensamento lá no alto não vir descendo na sua mente até chegar ao seu coração, se ele, quando começa a descer, se ele passar por todos esses filtros, estabeleça esse pensamento no seu coração. Mas se em algum momento não for verdadeiro, não for respeitável, não for justo, não for puro, não for amável, não for de boa fama, não tiver virtude, não tiver louvor, não gastem o tempo de vocês precioso nisso. Nós que amamos a Jesus, nós entendemos que nós não somos o centro do universo. Não é verdade? Nós não somos o centro do universo. Mas também a gente não pode descambar para uma ideia de que nós não valemos nada. Nós fomos comprados por um bom preço. Quem foi comprado por um bom preço? Você vale muito para Deus. No mínimo, nós deveríamos raciocinar da seguinte forma. No mínimo, no padrão mais baixo. Existem pensamentos que não são dignos de habitar na minha cabeça. Não são nobres o suficiente para ocupar o meu dia. Não são dignos o suficiente para que eu perca 1 minuto com eles. Nessa questão nós temos que aprender a nos valorizar. A filtrar os pensamentos que chegam. Agora o apóstolo Paulo, tratando desse tema sobre pensamento, dentro da epístola de Filipenses, ele concorda que existem coisas que nós vamos pensar de forma diferente. Já percebeu que lá na sua casa vocês pensam de formas diferentes em algumas coisas. E não tem problema em relação a isso. Mas se você não pensar exatamente como eu vou ensinar aqui nessa noite, não eu, mas a palavra, nesses 2 pontos. Ou você está muito verde no Evangelho, ou você não se converteu ainda. Paulo diz para a igreja de Filipos, gente, vocês têm que concordar nesses 2 pontos. E eu já vou ler. Não vou inventar nada. Só vamos aprender da palavra, amém, gente? Nós vamos ler as Escrituras. E nesses 2 pontos, quando a igreja não concorda, tem que se parar o que se está fazendo, se rever conceitos, recalcular a rota e avançar. Capítulo 2, verso de número 2. Então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada. Diga assim, nada. Amém. Por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. E ele segue, verso 8, verso 5, 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Segura por aqui. Paulo escreve para Filipenses, para os Filipos, para a igreja de Filipenses, na cidade de Filipos. Ele diz, gente, vocês não podem discordar nisso aqui. Vocês têm que ter o mesmo modo de pensar nessa questão. Primeira, são só 2. A primeira, que ele vai citar, abnegação, humildade e serviço. Aquele que não compreende e não pensa da seguinte forma, eu recebi a Cristo, a partir de agora, a minha vida não está mais em primeiro plano, os meus gostos pessoais não estão em primeiro plano, a partir de agora a minha vida vai ser marcada por um senso e um bom senso
de abnegação, negar a mim mesmo, servir ao próximo e andar de forma humilde sobre a face da terra. Se nós não entendermos isso e não pensarmos dessa forma, não dá para ser igreja junto. Duro é quando alguém se converte ou recebe a palavra de Deus e acolhe no seu coração, mas não está disposto a viver esse estilo de vida. Se você não estiver disposto a viver este estilo de vida, que nega a si mesmo, para que Cristo seja glorificado, que serve humildemente aos outros, e anda em humildade diante de Deus, não tem como você ser chamado de discípulo, nem eu. Quem compreende, diga graças a Deus. Eu fico imaginando uma casa que é regida por esse estilo de vida. Eu fico imaginando um homem e uma mulher dentro da sua casa, que quando acordam pela manhã já têm a consciência que eles acordaram e que eles vão servir ao outro de forma amorosa e carinhosa. Imagine um homem que acorde plenamente consciente que ele não tem que se apegar a nada, a não ser em Cristo Jesus, e que ele tem que servir a quem está perto dele. Imagine que a sua esposa faça a mesma coisa. Que harmonia entre esse casal seria? O homem olhando para a sua esposa e querendo servi-la. A mulher olhando para o seu marido e querendo servi-lo. Imagine como seria um relacionamento. Os filhos acordando e pensando na sua mente, não vou me apegar a nenhuma coisa a não ser a Cristo. E vou servir aos meus pais hoje. E eu vou servi-los com alegria. Eu vou assumir para mim a vida de Cristo. Eu vou pensar dessa seguinte forma: uma vida de abnegação, de serviço e de humildade. E ele vai chamar o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, tenham em mente, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Veja bem, olha o exemplo que ele puxa, de Cristo. Mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Este foi o motivo, ele continua escrevendo, porque Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Essa forma de pensar não é negociável. Se eu sou cristão, a minha vida vai ser servir. Jesus ensinou isso. Se você está com a sua Bíblia nas mãos, e você quiser acompanhar a leitura comigo, João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro não quer ser lavado. Jesus insiste que tem que ser assim. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e depois de ter lavado, versículo 12, capítulo 13, verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo suas vestimentas e voltando à mesa perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou mesmo. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês,
também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus lava os pés dos discípulos para ensinar uma coisa: que nós devemos servir uns aos outros. Eu quero que você repita essa frase comigo e diga assim: se eu não, e absolutamente não, estiver disposto a viver uma vida de serviço, eu não posso ser chamado cristão. Essa é a realidade, gente. Jesus vai falar isso em outras palavras, no Lucas capítulo 9. O verso 23 diz: se alguém quer vir após mim, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus diz claro o caminho que nós devemos seguir. Paulo está apenas refrescando a memória. O Senhor Jesus diz: aquele que quer vir após mim, o estilo de vida é esse: negue a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e depois me siga. E ele vai juntar um ensinamento aqui. Aquele que não faz isso, não faz porque tem vergonha do Evangelho. É Jesus que está falando. Ele diz: olha, aquele que se envergonhar de mim na terra, eu me envergonharei dele na glória do Pai. Ou seja, aquele que conhece Jesus e escolhe não negar a si mesmo, ele na verdade está se envergonhando de Jesus, ele tem vergonha do Evangelho. Queridos, se nós não assumirmos uma postura de servos, nós teremos problema na nossa vida de fé. Se você, no seu casamento, não assumir uma postura de servo, de servir a sua casa, você vai ter problema na sua família. Se você, dentro da sua vida familiar, não assumir uma posição de servo, você não vai desfrutar de uma vida familiar abençoada. E é isso que nós temos visto como igreja. Quem não serve, não serve. Olha para quem está 2 metros de longura de você e diga para ele: irmão, você serve? Você serve? Quando a gente compreende a verdade da palavra, que quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos servos. E a nossa missão é servir. A vaidade não entra no nosso coração. O que nós falamos com o pessoal do louvor? Nós subimos nesse altar, para quê? Para servir. Se não for para servir, não serve. Por que nós pregamos? Servimos a mesa. E se não for para servir, não serve. Nós não podemos desenvolver uma mentalidade de clientes. Tanto na igreja quanto em casa. Porque às vezes, tanto na igreja quanto na casa, nós assumimos uma posição de clientes. Nós queremos um bom serviço, queremos um bom atendimento, uma boa qualidade. Senão... E às vezes nós homens também assumimos essa posição em casa. Às vezes as mulheres também. Quinta-feira as mulheres me deram uma Bíblia muito joia. E me fizeram uma chantagem, homens, que eu sou debaixo de pressão. Elas falaram assim: nós vamos dar essa Bíblia só se você ajudar o grupo de mulheres dessa igreja. Os homens estão muito tranquilos. Os homens estão muito folgados. Então essa Bíblia é para... Em outras palavras, eles falaram assim. Na verdade, elas falaram assim: nós estamos dando esse presente para o pastor aprender a bater um pouco mais nos homens da igreja. Às vezes nós homens não assumimos uma posição de clientes dentro de casa. Que difícil que é isso. É quando alguém deixa de ser servo
Deixe de buscar servir. E se tudo não estiver organizado do jeito que ele quer, conforme ele quer, das coisas que ele gosta, ai, ai, ai. As mulheres também fazem isso. Ai, se você não adivinhar o pensamento dela. Eu não aceito chantagem, sabe? Me deram a Bíblia, mas os homens me deram camisa. Brincadeiras à parte. Quando nós entramos no Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus entra em nós, Paulo está dizendo, vocês não podem negociar isso daqui. Ou vocês pensam como Jesus pensa, nesta forma, ou vocês não podem ser chamados de crentes. O como Jesus pensava, ele não se agarrou ao fato de ser Deus. Tem gente que se agarra ao fato de ser músico. Tem gente que se agarra ao fato de ser pastor. Tem gente que se agarra porque é empresário. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou empresário. Ah, eu não posso fazer tal coisa, eu sou um homem muito estudado. Jesus não se apegou ao fato de ser Deus. Ele veio ao mundo, se revestiu de carne e se ajoelhou na frente dos seus discípulos. Pegou uma bacia d'água, tirou a sandália deles e lavou os pés deles e disse, gente, vocês entenderam o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu dei uma lição para vocês. Eu, sendo Senhor e Mestre, faço isso, vocês não têm o direito de agir de forma diferente. E o apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, ele vai dizer assim, olha gente, não foi só Cristo que viveu dessa forma não. Timóteo alcançou esse padrão. Timóteo é um homem que busca os interesses de Cristo em primeiro lugar, ele vive uma vida de servo, ele não vive uma vida para ser servido. Vamos repetir uma frase dolorosa, mas verdadeira. Diga assim, eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim para servir. Agora só os casados, ó. Vamos colocar o casamento nessa tônica. Só quem é casado fala essa frase comigo. Eu não casei. Eu não casei para ser servido. Casei para servir. Ah, que coisa linda. Quando isso entrar dentro da nossa casa de todas essas formas. Isso é o amor que a Bíblia fala. É aquele que não busca interesse pessoal. É aquele que não faz isso olhando para aquilo. É aquele que faz porque sabe que tem consciência que ele está ali para ser servo. Jesus assumiu essa posição. A abnegação é o serviço, é o pré-requisito para se seguir o mestre. E sem isso não dá para fazer. Romanos capítulo 12 diz, apresentei os vossos corpos em sacrifício, negando a si mesmo, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que Deus espera. Qual é o ambiente da minha vida que Deus é glorificado? Quando eu canto apenas? Não. É quando eu vivo uma vida sacrificial. E a vida que vale a pena ser vivida é a vida que eu vivo em prol dos outros, em prol do Evangelho. Todas as vezes que a Bíblia cita maus exemplos de riqueza, se você for pegar Eclesiastes e muitos ensinos de Jesus, quando Jesus dá ensinamentos contra a riqueza, você vai ver que todo ensino contra a riqueza está num sentido único ali, num contexto. Quando o homem usa da sua riqueza para o seu benefício pessoal e apenas para si. Quando o homem para si apenas junta o seu tesouro e diz no seu coração, agora eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar e vou descansar, porque eu tenho muito. Jesus repreende. Era aquele que viveu para si. É aquele que viveu apenas para os seus próprios interesses. E o Evangelho é um chamado a não viver para si. Não é um chamado para olhar para si, mas é um chamado para olhar para Cristo Jesus e a servir a todos. Quem compreende, diga graças a Deus. A gente não pode pensar diferente aqui, gente. Senão não dá para caminhar. Não dá para a gente caminhar. Se nós tivermos vergonha de arrumar uma cadeira, se nós tivermos vergonha de passar um pano na igreja, se nós tivermos um senso de tão importância que eu não posso receber os irmãos na porta, se nós não estivermos dispostos a servir, teve uma pessoa muito talentosa, num instrumento que queria servir a Deus conosco como igreja. Mas muito talentosa. Tocava muito bem. Problema? Não queria servir. Quando ele chegou para nós, ele só disse assim, eu sou um músico,
eu toquei em várias igrejas em tal e tal lugar. Eu entendo muito bem de música. E eu vi uns vídeos do camarada, ele toca bem mesmo. O problema dele era só um. Eu não queria servir. E aquele que não sabe servir, não quer servir em qualquer lugar, ele não serve para subir. Quem compreende, diga graças a Deus. Se nós não tivermos essa mentalidade, nós não somos crentes. Porque o cristianismo não é uma questão de quem é maior ou melhor do que os outros. Teve um dia que a mãe de Tiago e João criou uma confusão tremenda. Ela chegou para Jesus, meio parente ali. Jesus, coloque Tiago do seu lado e o João do outro, quando o Senhor chegar no seu trono. Olha só que ideia. Coloca eles em posição de destaque. Os discípulos ouviram aquilo e quebraram o pau. Falaram, o quê? E a discussão foi tão grande que Jesus falou assim, gente, calma. Não prometi nada para ninguém. Se você quer ser grande, sirva o maior número de pessoas possível. Dentro do reino é fácil você saber quem é líder. É aquele que está em serviço. Aquele que está servindo. Aquele que está servindo o próximo. Não é aquele que está sentado numa cadeira esperando que os outros sirvam a ele. Nós não viemos para o reino de Deus para sermos servidos. Nós viemos para servir. A igreja de Filipos estava tendo um problema em relação a isso. A ponto de que Paulo, lá no capítulo 4, verso 2, vai escrever o nome de duas mulheres que estavam assim, discordantes nisso. Evódia e Sintique. Eu peço a vocês que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Não é o mesmo modo de pensar em respeito ao que time torce, qual é a cor que pinta a casa, é em relação a coisas às vezes grandes. Agora pense você ser repreendido em público. Quem gosta de... Alguém já foi repreendido em público assim? Que vermelhou? Pensa. A carta de Filipos foi escrita para a cidade. A carta de Filipenses foi escrita para uma cidade. Imagine em Curitiba. A gente se reunir para ouvir uma carta, para ler uma carta do apóstolo Paulo. Todos os crentes da cidade. A carta vai rolar em todas as igrejas. O nome dessas mulheres foi citado. E não por motivo de louvor, elas estavam discordantes em relação a esses pontos. Imagine que vergonha não foi na sua época. Você estar num culto e o pastor começar a ler a carta. Ele começar a ler a carta. Aí no final da pregação, que era a leitura da carta, ele fala assim, olha, eu rogo ao Davi e o Rogério que parem de brigar. Pensa, que vermelhidão, que vergonha que não foi. E saber que todas as igrejas de Curitiba vão ler a mesma carta. De tão importante que para Paulo e para o Espírito Santo era viver em comunhão nesse ponto e no outro que nós vamos falar agora, ele escreve uma carta e publicamente fala o nome. Ó, tem Evódia e Sintique, que são mulheres maravilhosas. Mas vocês estão pensando diferente, vocês estão brigando nisso. E isso não pode acontecer. Então, primeiro, eu posso pensar em qualquer coisa diferente de você e você de mim. Porém, se eu tiver um pensamento e você em relação ao servir a Cristo, que não englobe abnegação, serviço e humildade, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e rever os meus conceitos. Eu não posso pensar diferente. Segundo, o avanço contínuo rumo à perfeição cristã deve ser algo que todos devem desejar dentro de uma igreja. Capítulo 3, verso de número 15, a palavra do Senhor diz assim, ó. Pois todos nós que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de forma diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Verso 15, vou ler de novo. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. Do que ele estava falando aqui? O avanço na vida cristã rumo à perfeição. Nenhum cristão deve pensar de forma diferente. Todos nós devemos buscar o progresso na vida cristã. Aquele que pensa, não, eu já recebi Jesus, está bom demais. Esse tem que rever os seus conceitos. Paulo está dizendo para a igreja, gente, o avanço é necessário. Versículo 12. Não que eu tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim,
Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nisso todos nós que somos maduros devemos pensar de igual modo. Aquele que vem para Cristo e não deseja crescer em Cristo, ele está errado e ele tem que rever o seu conceito. Nós temos uma meta para seguir. Até de manhã a gente lembrei da meta da Dilma. Lembra da meta da Dilma? O Evangelho não tem a meta da Dilma. Você não calcula a meta, quando alcança a meta, dobra a meta. Lembra disso? Você não tem meta, mas quando você alcança a meta, você dobra a meta. Não. Tudo na tua vida que não tem um alvo, não vai ser alcançado, não vai crescer. A vida de fé tem um alvo. O alvo não é a troca da casa, o alvo não é a troca do carro, o alvo não é o aumento do salário. O alvo é ser igual a Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o alvo. O prêmio da soberana vocação que ele está falando aqui é ser igual a Cristo e receber a herança com ele no reino eterno. O prêmio da soberana vocação. Prêmio é resultado. A soberana vocação é ser como Cristo é. Todos nós que somos cristãos, estamos em Cristo, devemos olhar com uma meta. Uma meta diante dos nossos olhos. É ser como Cristo é. Então todos os dias eu vou buscar esse crescimento. Eu vou buscar a ser igual a Ele. A minha meta é ser como Ele. É por isso que Ele me deu a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, diga graças a Deus. Pastor, eu não penso assim. O importante para mim é só vir para o culto e está maravilhoso. Não, você não pode pensar assim. Culto é uma fração da nossa vida de fé. Culto é uma coisa maravilhosa, essencial na vida cristã. O livro de Hebreus diz que nós não podemos parar de cultuar publicamente e juntos. Mas é uma fração. Ah não, pastor, mas aí para mim ouvir a tua pregação tá bom. Não tá bom. O que tá bom? É eu entender que todo o meu esforço consciente tem que ser para ser igual a Cristo Jesus. Aí tá bom. Paulo está escrevendo para Filipos, eles tinham um problema em relação à perfeição cristã. Eles estavam buscando o crescer de acordo com a estatura de Cristo de várias formas. E Paulo vai dizer como é que ele fazia. Porque o Espírito Santo age dentro do nosso coração. Sim ou não? Amém. Ele age no nosso coração para gerar santificação. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, o que eu faço? O que eu faço? O que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo faz. Agora, o que eu faço? Eu olho para o alvo. E eu faço uma coisa na minha vida. É o que ele está dizendo para a igreja de Filipos. Ele está orientando como é que se cresce na perfeição. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. E eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Ou seja, a glória que eu tive passada foi maravilhosa, foi linda, foi uma experiência linda. Mas agora é hoje e eu estou avançando para coisas que estão adiante de mim. Você conhece pessoas que vivem da glória do passado? Pessoas que valorizam demais a glória do seu passado é porque não tem nada agora. Essa é a verdade. Paulo está dizendo para Filipos, para o pessoal da cidade de Filipos, gente, o que eu faço para alcançar a perfeição cristã é assim. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para coisas maiores. Para aquilo que está diante de mim. Eu não fico olhando como quem anda olhando para o retrovisor. Eu ando olhando para frente, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, e a minha meta, o prêmio da soberana vocação, é ser como Cristo. O duro é que a igreja, às vezes, não vê isso como prêmio. Mas Paulo vai dar um refresco. Ele diz, todos nós que somos maduros, temos que pensar dessa forma. Todos nós que somos maduros. Paulo disse, eu tenho consciência que ainda não tenho. O quê? A perfeição. Mas sei aonde ela está. Ela está à frente. Ela não está atrás. A perfeição cristã está em eu olhar para frente e abandonar as minhas glórias do passado e avançar para coisas maiores. É assim que Cristo nos chama para viver. Agora pensa se a sua casa, todo mundo que mora na sua casa pensar da mesma forma. Pensa se todos aqui começássemos a pensar dessa forma. E não achássemos aviltante servir o próximo. Pelo contrário, uma honra.
Imagine você na sua empresa, atendendo os seus clientes, tendo este princípio na sua vida, o quanto você não vai prosperar? Olhando a pessoa que está chegando na loja, ou na empresa, ou o seu cliente e dizer, eu vou servi-lo da melhor maneira possível hoje. Eu vou entregar o melhor produto, eu vou entregar o melhor atendimento, eu vou entregar o melhor para essa pessoa. Isso não com interesses apenas, mas como um estilo de vida. Eu vivi, eu sou trazido a esse mundo, eu vim para o reino para servir. É o estilo de vida que Deus espera de nós. Evódia e Sintique, eu peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar. No quê? Cristianismo não é ser servido, é servir. Número 1. Número 2. Eu não posso estacionar, eu tenho que progredir. Só que o progresso vem através do serviço a Deus e ao próximo. Uma coisa entrelaçada com a outra. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Quando eu entro por aquela igreja com essa mentalidade, eu não me estresso. Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Eu não sou aquele reizinho do filme que senta no trono e diz, me sirvam porque eu sou especial. Porque especial para mim é Jesus. E é Ele que tem que ser servido, não sou eu. Aí eu acordo de manhã e eu olho para minha mulher e eu penso, eu vou servi-la. Como que eu vou servir a minha mulher da melhor maneira possível hoje? E a mulher acorda e olha para o seu marido e diz, como é que eu vou servir esse homem maravilhoso? Como é que eu vou servir esse homem maravilhoso da melhor maneira possível hoje? Aí o filho acorda e olha para o pai e para a mãe e pensa, eu vou servir eles. Aí o pai olha para o filho e pensa, como é que eu vou fazer para não abafar, mas para ser uma espécie de mola que vai projetar o meu filho? Como é que eu vou fazer para projetar o meu filho? Aí a pessoa vai trabalhar na empresa e ela olha para o seu chefe e pensa, como é que eu vou fazer para servi-lo hoje? E ela não tem aquelas manhas dentro de si. Quem é pai sabe disso. Quanto menor é o seu filho, mais você tem que servi-lo, certo ou errado? É ou não é? Criança é pequena. Você tem que cortar carne para ela, né? Para mim essa é a pior parte, porque quando você está com fome, você para cortar carne, né? É 2 para ele e 1 para mim. Você está morrendo de fome, tem que cortar. Por isso que a gente gosta mesmo de estrogonofe, já come, está tudo cortadinho. Brincadeiras à parte, mas quanto mais infantil é, mais servido tem que ser. O problema é que o apóstolo Pedro, em concordância com aquilo que Jesus disse, com aquilo que Paulo disse, porque todos foram inspirados pelo Espírito Santo, diz, cresçam na graça e no conhecimento. E aqueles que são maduros, têm o mesmo modo de pensar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que tenhamos o mesmo modo de pensar. Pelo menos nesses 2 pontos. Cristianismo é servir e não ser servido. E o crescimento tem que ser buscado todos os dias da nossa vida. Mas ninguém cresce se não servir. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Você que está na sua casa acompanhando a gente, vamos orar também em nome de Jesus. Pedindo a Deus que transforme isso, não em palavras, mas em ações na nossa vida. Na verdade, é o que Deus espera de nós. Se você puder ficar de pé agora, sei que tem irmãos que têm criança no colo, mas se você puder ficar de pé para você se esticar um pouco, despertar. Nós vamos orar. Talvez seu casamento não precise de terapia, precise de serviço. Talvez sua vida profissional não precise de mais um curso, precise de serviço. Consciência que servimos. Quem sabe aqui no ministério você precisa servir. E desenvolver essa mentalidade. Porque talento não é o que mais fala aqui. É caráter. E o caráter é aquele que serve. Quem está disposto para servir, vai estar disposto para ministrar louvor. Quem está disposto a arrumar uma cadeira, quem está disposto a receber alguém, quem está disposto a ajudar uma criança a tomar uma água naquele bebedouro que é alto ali na frente. Esse está começando a ser apto para ministrar. Vamos acabar com a mentalidade de clientes em nosso coração.
de sermos servidos, de analisarmos o ambiente para ver se tudo nos agrada e começarmos a assumir uma postura mais madura. Eu vim para servir. Quantos casamentos seriam salvos se isso fosse uma verdade? Quantas famílias seriam abençoadas se isso fosse uma realidade na vida deles? É lógico que isso não é o único preceito. Existem outras funções, outras questões, mas muita coisa seria evitada. Paulo escreve para os filipenses, dizendo, gente, vocês são bênção demais. Só que não se esqueçam que nessas duas questões vocês não podem discordar. Vocês podem discordar em algumas outras. Mas nesses dois pontos, a abnegação, cristianismo não é ser servido, é servir. Esse é o ponto 1. Ponto número 2, crescimento deve ser almejado. E qual é o crescimento? Não é crescimento de cargos dentro da igreja. É crescimento de acordo com a estatura de Cristo, é me tornar mais parecido com Ele ao longo do tempo. Vamos orar, Pai? Nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, meditamos aqui um pouco em Filipenses, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Vimos que a importância do Senhor, que o Senhor dá muita importância para os pensamentos, a maneira como pensamos. Inclusive o Senhor nos abençoa de olhar para essa carta e identificar que existem 2 pontos, como igreja, que nós não podemos discordar nunca. Primeiro, o cristianismo é servir e não ser servido. Segundo, cristianismo é um ambiente de avanço na fé. Não avanço de cargos, mas avanço de fé em se tornar como Cristo é. Nos ajude, meu Pai, a pensar dessa mesma forma. Nos ajude, arranca do nosso coração, arranca da nossa mente essa mentalidade de clientes, de pessoas que querem ser servidas, tanto dentro da igreja, quanto no casamento, quanto na vida social, na vida espiritual, ou na vida financeira, na carreira profissional de cada um. Ajude-nos, meu Pai, essa praga, essa mentalidade de cliente, de querer ser servido, agradado, bajulado, isso tem que ser arrancado de nós. Esse apego a cargos, apego, meu Pai, a diplomas, apego a essas coisas que não têm valor, tem que ser extirpada da nossa vida. Se Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, por que nós vamos nos apegar aos nossos diplomas? Vamos nos apegar aos nossos cargos? Vamos nos apegar a essas coisas triviais da vida? Ajude-nos, Pai. Faça-nos crescer em consciência nessa noite. Que o nome de Jesus seja glorificado em nós através de uma consciência de serviço e de avanço rumo a ser como Cristo é. Ajude-nos, meu Pai. Arranca o orgulho do nosso coração que muitas vezes nos impede de servir o outro. E que exige um serviço muito excelente para nós. Arranca isso do nosso coração, porque Jesus não foi assim. Se Jesus não é assim e nós queremos crescer rumo a ser como Cristo é, nós temos que abandonar esse hábito. Abandonar esse maldito orgulho, meu Pai, que nos impede de sermos servos de verdade. Eu quero, meu Pai, pedir a Tua bênção sobre cada um que está nessa igreja nessa noite. Sobre cada família que está aqui reunida ou representada. Sobre pessoas que nos acompanham online. Que o Senhor nos abençoe. E que esse, meu Pai, esse modo de pensar invada a nossa casa e tome cada metro quadrado lá. Cada família restaurada debaixo do serviço e do crescimento cristão para a glória do Seu nome. Nós oramos assim, crendo na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o nome do Senhor em relação a isso. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. É interessante que essa questão do pensamento em Filipenses era tão forte que quando Paulo fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, ele diz que o problema dos inimigos da cruz de Cristo é que eles pensavam demasiadamente nas coisas desta terra, rejeitando esse pensamento que nós ministramos nessa noite, que é pensar como Cristo pensava. Eles queriam pensar fixamente nas coisas da terra. Na verdade, esse sempre foi um impasse na vida de muita gente. Quando Jesus estava no templo, os discípulos falaram para Jesus, olha, Senhor, o tamanho desse templo. Os discípulos sempre estão se apegando na Bíblia, até serem transformados nas questões temporais. Ah, Senhor, olha o tamanho desse templo, a glória desse templo, que era o templo de Jerusalém. Jesus olha e diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra.
Que Deus te abençoe e me abençoe dos nossos pensamentos se fixarem lá em cima. Porque eu não sei se você já percebeu, mas as coisas estão chegando no fim aqui. E o fim para esse mundo é o nosso começo. É o início de uma nova era para nós. Não nesta terra, mas essa terra transformada pelo poder do nome do nosso Deus. Amém, gente? E Deus te abençoe. Quero chamar você agora que vai servir a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas. Vai honrar a Deus dessa forma. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. E depois você pode servir a Deus dessa forma em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por poder te servir junto com os meus irmãos nessa área. A tua palavra diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque aquele que dá está na posição de honra, meu Pai. Recebeu e pode compartilhar. Agora eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe e fortaleça as nossas mãos para servirmos bem. Que o nosso trabalho realmente seja agregado de muito valor para aqueles que estão consumindo, meu Pai, o nosso trabalho. Isso na nossa vida cotidiana. Abençoa-nos dessa forma, em nome de Jesus. Que essa consciência do serviço cresça em nós. E sejamos homens e mulheres que te representem muito bem no meio dessa geração corrupta e perversa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode fazer o seu ato de fé, exaltar o nome do Senhor e servi-lo. Amém, gente? E semana que vem já é ceia, né? Oh, glória a Deus. Se tem algo que está sendo facilmente percebido nesses dias é o como Deus tem acelerado os tempos. Como está passando rápido, né, gente? Está passando rápido, Deus está abreviando o nosso sofrimento. Graças a Deus por isso. Semana que vem, teoricamente é feriado, né? É um feriadão, né? Segunda-feira, dia 7, é isso, né? Terça-feira, dia 8. Mas nós vamos estar aqui servindo a ceia do mesmo jeito no domingo, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, gente? Esqueci de algum aviso? Eu olho no geral, alguém me avisa aí. Não. Vamos para casa abençoados em nome de Jesus? Gente, leva essa questão para a sua casa. Isso não é uma palestra. Leia o livro de Filipenses nessa ótica que você vai ver o pensamento do apóstolo Paulo. Pense da mesma forma, pense da mesma forma, pense da mesma forma em relação a esses dois pontos. E você vai ser muito feliz em nome de Jesus. Amém, gente? Fecha seus olhos. Quero orar por você, por sua família. Você que está em casa também acompanha conosco. Até peço desculpa, às vezes eu esqueço de me dirigir a você que está em casa. Mas é muito bom tê-lo conosco também, mesmo de forma virtual. Gente, aí acabou o mês de agosto, basicamente. E eu tenho certeza que mês de setembro vai ser um mês bom para você. Vai ser um mês melhor do que foi agosto. Fique firme. Essa crise vai passar. Fique firme. Vai dar tudo certo para você, no final das contas. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Você vai chegar lá bem. Pode ficar tranquilo, mas continue confiando em Deus. Sirva o Senhor. Sirva o seu cônjuge. Sirva. Tenha essa consciência, não exija serviço para si. Seja excelente em servir. Deus vai te honrar nisso. Deus vai trazer para você honra. Não apenas reconhecimento, Deus vai trazer honra para a sua vida. A Bíblia diz que pelo fato de Jesus fazer o que fez, abnegar-se, viver uma vida humilde, servir o próximo, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Deus vai te dar honra e fama, conforme você crescer no serviço. Não tenha medo, não se apegue a cargos, não se apegue a essas coisas. Se apegue a Cristo Jesus. Você vai ter um grande mês de setembro, pratica essas coisas. Oremos uns pelos outros nesse mês de setembro. É importante a gente se manter unido em oração.
porque tudo vai passar. Vai passar até 2020, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E lá está escrito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Está escrito aqui nesse livro. Ele não te abandonou até agora, não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Eu até quero te convidar a entrar com mais ousadia em fé no mês de setembro. Deus já provou o suficiente que Ele é poderoso para nos manter em pé no meio dessas lutas todas que estamos passando. E isso já nos dá um bom alicerce para começar a projetar saltos maiores. Faça isso na sua vida, não tenha medo, Deus vai te amparar. Pai, quero te glorificar por essa noite, quero te exaltar por tudo que vivemos como igreja, meu Pai. Ver essa igreja cheia, meu Pai, é uma alegria para o nosso coração. Saber que as pessoas estão retornando sem medo, meu Pai, com consciência, com o seu devido cuidado, mas se lançando em fé, vindo buscar ao Senhor de forma presencial. Tanto de manhã a igreja estava cheia, quanto agora, meu Pai, eu te glorifico por isso. Agora nós vamos aproveitar o restante dessa noite com o Senhor. Vai conosco, Pai. Leva-nos na paz e na segurança do Senhor. Que seja uma semana muito boa para nós dois, Pai, para nós andarmos juntos, nós como igreja, juntos como igreja e juntos com o Senhor, meu Pai. Vai conosco nessa semana, nos ajude a tomar as decisões que precisamos, nos ajude, meu Pai, a consertar o que precisamos consertar, a edificar o que precisa ser edificado, a viver uma vida de serviço, uma vida que busca o progresso na fé. Ajude-nos, meu Pai, a não barganhar nossa fé com coisa pequena, mas a olharmos para as coisas da Tua palavra e avançarmos rumo ao padrão que Cristo estabeleceu para nós. Leva-nos na bênção e na graça, e que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão em paz. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.